Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu estava dando uma olhada na primeira aula da teoria pura do direito do Kelsen e eu não gostei muito dos primeiros 10, 15 minutos. Eu acho que tem duas coisas que não ficaram muito claras e eu fiquei preocupado, porque eu não quero que você saia prejudicado daqui. Eu pretendo que você assista aos vídeos e que você entenda o pensamento de Hans Kelsen. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui e esse vídeo é direcionado não só às pessoas que já assistiram a primeira aula, como também aquelas que não assistiram. Então, se você já assistiu, eu peço que assista esse. E se você ainda não assistiu a primeira aula, eu também peço que assista, porque eu acho que vai dar um complemento em relação ao comecinho, que ficou com 1h15, salvo engano, e eu gostaria que esses primeiros 15 minutos fossem abordados com um pouquinho mais de detalhe, mais profundidade. Bom, vamos lá. O primeiro tópico, eu elaborei duas questões que eu, se tivesse assistindo, teria perguntado. A primeira pergunta, cabível, é o seguinte: quando eu falei que o Kelsen, ele diz só a investigação livre garante o progresso da técnica. Tem duas palavras-chave aí, livre e progresso. E eu falei essa frase, em seguida eu falei positivismo lógico. O que acontece é que Kelsen é uma corrente do positivismo lógico jurídico. Por isso que eu falei positivismo. Mas eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente um pouco sobre o positivismo. Não é um vídeo específico sobre positivismo, mas é talvez o necessário para que haja compreensão do porquê. Por que eu falei positivismo depois de falar essa frase aí: só a investigação livre garante o progresso da técnica. Essa é a primeira. A segunda questão é quanto àqueles princípios que eu comentei da inexorabilidade e da contingência. E utilizei aquele exemplo clássico que inclusive o professor Clóvis, que gosta muito, utilizou nas aulas dele, utiliza. Eu falei do gato, ele gosta do gato, ele sempre fala do gato, que irritantemente gateia. E eu prefiro falar do cachorro porque eu tenho alguns cachorros, e os meus cachorros eu percebo que eles se comportam da mesma maneira, e o que acontece é que eu vou explicar isso melhor. E por que eu falei aquilo também? Por que eu falei em contingência e inexorabilidade? Por quê? O Kelsen não fala isso no livro. Talvez esse seja um aspecto que não está na obra, que eu abordei. Realmente tem algumas coisas que eu falo para complementar a obra, para dar um norte. Exemplo do PCC. O Kelsen não colocou PCC no livro, porra. Mas eu vou falar um pouco agora sobre essa questão da inexorabilidade e da contingência. Explicar para ficar um pouco mais claro isso. Inexorabilidade também entendam necessidade. As pessoas compram um cachorro porque elas esperam o comportamento do cachorro. Qual o comportamento do cachorro? O comportamento do cachorro é um amor incondicional, um cachorro que não abana o rabo e não quer ficar com o dono. É difícil, não é um cachorro, porque o cachorro normalmente ele quer estar perto, ele quer lamber sua cara, ele quer estar o dia inteiro com você, ficar grudado o tempo inteiro. Bom, vamos começar do positivismo. Por que eu falei em positivismo naquele momento? A frase, como eu já disse, que o Kelsen coloca é a seguinte: só a investigação livre garante o progresso da técnica. Isso é positivismo. Agora eu vou explicar por quê. Você tem duas palavras-chave. A primeira delas é o livre, a investigação livre, e a segunda palavra-chave é progresso. São as duas palavras-chave para entender por que essa frase é de um pensamento positivista. Pura, a investigação livre, investigação pura, Kelsen tenta purificar. Augusto Comte, o pai do positivismo, fez a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Tentando falar só que ele não falava da ciência do direito, ele falava da sociologia. Simplesmente isso. É uma tentativa de você afastar, em relação às outras ciências, o pensamento de uma determinada corrente teórica, tentar provar por A mais B de que é uma ciência distinta da filosofia, por exemplo.
Isso quanto à pureza e investigação livre. E a segunda palavra, que é que eu acho sensacional, é o progresso. O Comte, na sua Lei dos Três Estados, ele fala em progressos do homem. E ele fala, então, no primeiro estágio seria aquele teológico, e depois iria para o metafísico, e por último seria o estado positivista. Isso tem uma grande herança aqui no Brasil. A nossa bandeira brasileira, inclusive, está escrito ordem e progresso. Ordem e progresso para quê? Para chegar no estado positivo. Você tem no estado teológico ainda um homem que depende muito de crenças, tal. Tem até uma subdivisão desses estados teológicos. Ele vai falar em fetichismo e tal, mas fica para uma outra oportunidade. Então você tem o teológico, depois o metafísico, que é onde você tem a crença ainda, mas o homem não se libertou da crença de Deus e tal, mas ele já está avançando no seu trabalho. E, por último, o estado positivista, que seria, na visão de Augusto Comte, o estado mais racional. E ele fala, inclusive, também que o homem deveria transformar, essa frase é clássica do Comte, você deve transformar o sacerdote e o militar no cientista e no industrial. Olha só, essa frase diz muita coisa. As alegorias da igreja e exército para cientista e industrial, para você transformar a sociedade de uma forma racional, racionalidade. Eles querem tudo da razão, porque a razão, inclusive essa lei dos três estados, depois vai ser criticada por Nietzsche. Nietzsche, quando fala no Assim Falou Zaratustra, que é a lei das três metamorfoses, ele faz uma referência ao Comte, ele desce o pau na ideia do Comte, que ele fala que o homem não tem progresso, porque é questionável. Você fala, então a gente foi para frente? Quem disse que hoje é melhor que ontem? Quem disse que estamos, então, nos libertando da crença de Deus, então isso é melhor ou pior? É muito difícil você julgar isso. Nietzsche critica isso. Mas é importante que você entenda por que eu falei positivismo quando eu falei isso. Primeiro ponto, pureza, quando o Kelsen tenta afastar as outras ciências da ciência do direito, ele não quer influência da política, da filosofia, da sociologia, assim por diante. E a outra palavra, grande palavra-chave, é o progresso. Ele fala em progresso da técnica. Quem fala em progresso da técnica admite que algo pode melhorar, que o pensamento humano vai para frente. Aí o que Nietzsche vai questionar depois também é quem disse que anda para frente. Que pode andar para trás. Pode ser um retrocesso. Mas o Kelsen fala em progresso da técnica, corrente positivista, independente do que Nietzsche tenha falado depois. Isso não interessa pra gente. O que interessa é justamente que você entenda essa pureza e esse progresso, investigação livre e progresso da técnica, para relacionar com o positivismo. Ponto. Fechamos aqui o primeiro pedaço desse pequeno complemento, introdução aí à primeira aula. Segundo ponto, princípio da inexorabilidade ou necessidade, como queira, e também falei no princípio da contingência, que tudo é relativo. A necessidade é aquilo que é necessário, é aquilo que é da única maneira que poderia ser, e a contingência é aquilo que é, mas poderia não ser. Então, o que acontece? O Kelsen não fala isso no livro, mas eu anotei uma frase aqui que ele fala que as normas de uma ordem jurídica regulam a conduta humana. Ele fala isso, as normas de uma ordem jurídica regulam a conduta humana. Ok. Se você tem a ordem jurídica regulando a conduta humana e ele dá o exemplo, ele fala o seguinte, você poderia ter uma ordem jurídica regulando conduta de animal? Ele admite essa possibilidade. Por mais absurdo que possa parecer isso. Mas ele admite. Por quê? Porque a norma pode, eventualmente, falar, olha, sei lá, criar uma norma meio absurda aqui, se o cavalo sair da região ali onde ele está cercado, ele terá o rabo cortado, sei lá, qualquer coisa do gênero. Agora, como é que você vai controlar essa conduta? Então, o que o Kelsen admite? Ele fala aqui que as normas jurídicas, elas regulam a conduta humana. As normas jurídicas, elas podem falar dos animais, mas mesmo que uma norma jurídica fale dos animais, a norma jurídica não vai conseguir regular a conduta desse animal. Então, em outras palavras, o animal agirá do único jeito que ele poderia agir, de qualquer maneira. Enquanto no caso do homem é diferente, as condutas são imprevisíveis.
no caso do homem. Por mais que tentem a sociologia, eu já falei lá no outro vídeo também, por mais que tentem diversas ciências aí, você tem a psicologia, por exemplo, tentando prever comportamento, conduta, dizer o que é melhor, o que é pior, né? O psiquiatra ele age assim. Você vai no psiquiatra para você ficar dentro do padrão do que consideram que é normal na sociedade. Para isso que serve o psiquiatra. Você toma o remédio para quê? Para ter essa reconciliação da conduta tida como normal, padrão numa determinada sociedade com você. É para você obedecer aquele padrão que eles criaram. Para isso que serve o psiquiatra, para te enfiar no padrão. Então, essa questão é o Kelsen não fala no livro. Ele não fala nesse princípio, você não vai encontrar isso na obra do Kelsen. Só que eu extraí, por quê? Eu fiz questão, inclusive, de recomendar a leitura do texto lá do Kant e do Rousseau, o que é o Iluminismo do Kant, Was ist Aufklärung, e o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens do Rousseau. Porra, o discurso aí do Rousseau são, sei lá, 80 páginas, não é nada, pô. Lê um pouco isso aí, não vai te tomar muito tempo e vai te ajudar bastante. Que é onde ele faz essa distinção. E o Kant, por sua vez, no que é o Iluminismo, é como se ele pega as ideias do Rousseau e trabalha aquilo ali, e ele coloca lá no texto que você vai encontrar o que é o Iluminismo, que é a saída do homem da minoridade que ele próprio é culpado. Quer dizer, o Kant, ele abraça essa ideia de que o homem é racional e por isso é distinto do resto da natureza, que o homem age de maneira diversa, e em virtude disso o homem deve racionalizar as suas atitudes, tal. A obra do Kant é cheia dessa ideia de razão, que o homem é racional, tal. E aí você tem para fazer só para dar um contraponto em Kant, já que eu já estou falando aqui, vou falar Miguel de Unamuno no Sentimento Trágico da Vida, que começa o livro falando, questionando se o homem é um animal racional. Ele fala do zoon politikon do Aristóteles, e o homem seria um animal racional. Agora, será que esse animal racional, o animal político, antes dele ser animal político, animal racional, será que o homem não é um animal sentimental? Pronto, tchau Kant. Esse Miguel de Unamuno dá uma quebradinha aí. Mas o importante é que você entenda. Então, essas duas questões são duas questões que eu fiquei assistindo e eu teria perguntado. Se alguém estivesse me falando aquilo, eu levantaria a mão e perguntaria: pô, por que você falou positivismo lógico quando você terminou de falar a frase só a investigação livre garante o progresso da técnica? Já expliquei. Por que você falou em princípio da inexorabilidade e necessidade e princípio da contingência? Estou explicando agora. São duas questões. O Kelsen fala isso no livro? Não. Mas a partir do momento que ele fala que as normas regulam a conduta humana e que por mais que essas normas tenham um conteúdo direcionado aos animais, não vai adiantar nada, você pode até punir os animais. Ah, legal. Você pune lá, ó, cachorro, se você latir às 3 horas da manhã, você vai morrer. Tá bom, o cachorro vai lá e late, você mata o cachorro. Pronto, legal. Você não vai conseguir regular, o cachorro não vai entender o que é a norma. Porra, é isso? Essa é a grande... E o Kelsen não fala isso no livro, mas a gente pode claramente extrair essa ideia e puxar para Kant, porque eu já falei de Kant outras vezes, em outras oportunidades, falo aqui que Kelsen tem uma herança assim, no pensamento de Kant. E Kant, por sua vez, também, quando você pega o que é o iluminismo do Kant ou o discurso do Rousseau, você percebe uma pequena semelhança, que é justamente essa ideia, século XVIII e XIX, mais afinco ainda no positivismo, essa ideia de você separar o homem da natureza e colocar o homem num pedestal. O cara é racional, o homem é bacana, o homem é o racional, e o resto da natureza é um verdadeiro, só é aquilo ali, só é a besteira, age daquele jeito e não vai ter surpresa nenhuma. Isso é a ideia, tá? Vê se eu anotei mais alguma coisa aqui. Sim, vamos lá. Acho que era isso mesmo, era isso. Eu criei as duas questões, né? Por que só a investigação livre garante o progresso da técnica? É uma frase do positivismo. Acabei de explicar. E a outra, por que o princípio da inexorabilidade e da contingência foi citado se o Kelsen não fala isso no livro?
Então está explicado aqui. Espero que você tenha entendido, espero que tenha assistido até aqui, porque vai melhorar. E se você ainda não assistiu a primeira aula, assista agora, que com essas duas informações do positivismo e dos princípios que eu falei, eu tenho certeza que vai ajudar na compreensão do conteúdo e do objetivo que eu tenho aqui, que é simplesmente de ajudar você. Eu chamo de aula aí, você pode chamar do que você quiser, quem diz que a aula são vocês que me assistem, não sou eu. E se de alguma forma eu estou ajudando, eu fico muito feliz em saber que eu estou te ajudando, fico muito satisfeito. Inclusive, eu agradeço ao pessoal que postou comentário aí nos outros vídeos. Na aula 5 deixaram 2 comentários. E eu fiquei muito feliz, que é bom simplesmente você ter um feedback, saber o que estão olhando, porque a visualização vai de 10 para 20, então significa que 10 pessoas olharam para minha cara. Agora, você saber o que essas 10 acharam, já é outro departamento. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e bons estudos.